Olá a todos, aqui quem vos fala é o professor Vitor Laerte e vou discutir um bocadinho sobre a doença cardiovascular e infecção pelo VIH. Esse tema apareceu nesta semana porque foi publicado um artigo na New England, que foi recentemente publicado, né, sobre a pitavastatina, quer dizer, uma estatina no controle da prevenção da doença cardiovascular em pessoas com VIH. E claro, a gente que lida com as pessoas, que trabalha com pessoas que têm VIH, a gente sempre se depara com um problema que, pronto, é um problema bom na realidade, né? As pessoas com VIH têm tido uma sobrevida maior graças à terapia antirretroviral, e com isso alguns problemas que antes a gente não se deparava, né, que é no caso as doenças crônico-degenerativas. Nós estamos a presenciar hoje o envelhecimento da população que tem VIH, e com esse envelhecimento nós estamos cada vez mais a nos depararmos com doenças crônicas, tipo hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes mellitus, dislipidemia, a síndrome metabólica e por aí vai. E isso é um desafio, é difícil. Nós somos infecciologistas e temos que lidar agora com doenças que normalmente não eram a nossa área de atuação. Mas, por isso, é que o tema desta apresentação, deste vídeo, é a doença cardiovascular e a infecção pelo VIH. Então, qual é o problema? Vamos começar a adotar essa dinâmica aqui. Qual o problema? As pessoas que têm VIH têm 2 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular. E, apesar dos avanços obtidos com a terapia antirretroviral, essa terapia não foi capaz de resolver esse problema. Mesmo a pessoa que tenha a supressão virológica alcançada, ela ainda assim está mais exposta à doença vascular, tem um maior risco. Então, como é que se dá esse mecanismo? Pouco se sabe ainda, não se tem certeza absoluta, ainda é motivo de estudo, mas acredita-se que o fato da pessoa com VIH passar por um processo de inflamação crônica, né, que mais uma vez não é resolvido com a terapia antirretroviral, isso acarretaria nesses problemas de doença cardiovascular. E é óbvio que nós estamos a lidar com uma população que muitas vezes a gente observa um excesso de risco de fatores que podem também estar ligados com um pior perfil cardiovascular, como por exemplo a infecção por hepatite C, piora muito, né, a questão metabólica, o alcoolismo, o uso de drogas, o tabagismo, a obesidade. Isso é um problema sério que temos enfrentado atualmente, a questão da obesidade. E esse grupo também tem um fator, né, que seria a saúde mental, problemas de saúde mental, que também são fatores que interferem nesse processo de doença cardiovascular. Como é que a gente faz? Geralmente, né, na nossa prática clínica, hoje a gente sabe que por causa dessas doenças crônicas, a gente está falando de doença cardiovascular, mas ela não é única. A gente tem também a doença renal, a doença óssea, né, a desmineralização óssea. Então a gente vive a usar agora as calculadoras, né? Então uma das calculadoras que eu uso frequentemente é a do cálculo do risco da doença cardiovascular. Mas qual o problema? As calculadoras que nós temos atualmente disponíveis, elas não foram feitas para as pessoas que têm VIH. Né? Então isso pode causar, e é o que está descrito, que há uma subestimação do risco quando nós usamos essas calculadoras. E outra, também não há diretrizes muito bem estabelecidas para lidar com a doença cardiovascular nessa população. Então, além de não termos as calculadoras, né, um instrumento de aferição de risco adequado, vamos dizer assim, precisos, calibrados, a gente também não tem dificuldade de encontrar marcadores de inflamação precisos. Na prática clínica, o que a gente utiliza muitas vezes é mesmo a dosagem do LDL, do colesterol, e a partir daí a gente avalia, mas alguns estudos falam também da PCR ultrassensível, que seria melhor do que o LDL. Pronto, eu não uso muito PCR ultrassensível, mas há trabalhos que até os cardiologistas usam mais do que a gente, né?
Outro fator, outra situação que nós temos, que além da doença cardiovascular, no infarto agudo do miocárdio, ligada à aterosclerose, à formação de placas, a pessoa que vive com VIH, tá errado isso aqui, as pessoas que vivem com VIH têm um risco aumentado, acrescido também de ter insuficiência cardíaca. Então, às vezes a gente se depara com pessoas que têm um risco cardiovascular aferido pelas calculadoras baixo, mas people living with VIH, pessoas vivendo, tá certo, em inglês. A gente tem também, mesmo essas pessoas que têm um risco cardiovascular baixo, a gente sabe que há estudos que mostram que essas pessoas têm uma prevalência de formação de placas, tem uma predisposição à formação de placa, com isso o aumento de prevalência. Então esses são os problemas que a gente enfrenta, né? Um risco acrescido, né, de doença cardiovascular, aterosclerótica, que é difícil de aferir, né, pelas calculadoras que nós temos, instrumentos que nós temos atualmente. Além do doença cardiovascular, né, aterosclerótica, nós temos também um risco maior de insuficiência cardíaca. Temos um processo de inflamação crônica que nós não conseguimos medir direito. Então, o que nós temos? Quais são as evidências? E eu vou passar um bocadinho aqui, claro, não vou esgotar o assunto, a ideia é ser um vídeo rápido, mas é para dar um sentido prático mesmo, não é para esgotar o assunto nem para maçar demais a pessoa, né, quem está assistindo o vídeo. Pronto, conforme eu falei, foi publicado recentemente, está aqui as referências, depois quem quiser ver o vídeo com mais calma e quiser dar um pause aqui, pode ver as referências que eu adotei para discutir isso aqui. Esse vídeo, para fazer esse vídeo. Nós temos que a pitavastatina, com o intuito de prevenir a doença cardiovascular em pessoas com VIH. E também esse estudo, que foi também, ambos foram publicados neste ano, recentemente, que é a performance dos modelos de predição da doença cardiovascular entre as pessoas que vivem com VIH. Então, o que eles dizem? O que esses dois estudos dizem? O primeiro da pitavastatina, que o uso de estatinas poderia, quer dizer, estou pondo aqui genericamente estatinas, porque a gente sabe que muitas vezes a pitavastatina não está disponível e pode ter um custo muito caro, ser muito caro. Então, o que o estudo fala, até mesmo em termos de conclusão, é que as outras estatinas também poderiam ter este benefício, poderiam dar este benefício, quer dizer, diminuir os níveis de colesterol e provavelmente a inflamação. Pronto. Isso foi um estudo que foi feito durante 5 anos e que viu comparou entre pessoas que tomavam a pitavastatina, a estatina, e as que não tomavam, e viram que havia uma redução da LDL, uma redução do risco cardiovascular. Então, espera-se que as outras estatinas também tenham esse efeito, mas o estudo, fique bem claro, foi com a pitavastatina. Ok? Bom. Em relação às calculadoras, de maneira geral, as calculadoras têm uma moderada capacidade de predição. Então, todas elas têm problemas, mas as melhores foram essas desse estudo, esse modelo DAD, e o Framingham e esse PCE de 10 anos. Geralmente eu uso a Framingham e esse PCE. Todas essas calculadoras, a DAD eu não uso muito, confesso. A DAD tem um campo até para inserir o CD4. A DAD foi feita para pessoas com HIV, né? Ela foi especificamente feita para isso. Por isso, elas provavelmente é melhor por causa desse direcionamento. Mas tanto a Framingham quanto a PCE de 10 anos também foram boas. Quais eu uso? Geralmente uso mais a Framingham e essa PCE de 10 anos. Essa aqui toda a gente já conhece, né? Onde tem essas calculadoras estão disponíveis online, então aqui o endereço, se alguém quiser usar isso, é de graça, é gratuito. A gente coloca essas informações, a gente insere essas informações e ele calcula o risco em 10 anos. Tá? Essa aqui é a DAD, é difícil, essa aqui é mais difícil de encontrar, eu encontrei aqui neste link, e ela oferece também, além da DAD, também a Framingham. Então aqui a pessoa né, carrega aqui e aí ela calcula por meio desses modelos. Pronto. O que tem que ter em mente? Né? Que todas elas
vão subestimar o risco cardiovascular nessas pessoas, a predição do risco. Então a gente tem que ter sempre em mente isso, que quando eu estou a usar essas calculadoras, eu vou ter uma subestimação do risco. Então isso tem que ser levado em consideração quando eu estou a avaliar a pessoa com VIH, certo? Então isso eu vou falar nas conclusões. E por fim, o estudo do risco cardiovascular dos calculadores, ele recomenda que também seja realizados exames de imagem para complementar a estratificação de risco. O que significa isso? É aquilo que eu já tinha falado antes. Mesmo com risco cardiovascular baixo, a pessoa que vive com VIH pode ter placas, né, nas artérias coronárias, etc. E aí, exames de imagem, ecos, TACs, angiogramas com TAC, poderiam ajudar a complementar a estratificação de risco, quer dizer se tem mais risco ou não de desenvolver uma doença coronariana. Então isso tem que ser avaliado, isso depende muito do serviço, da disponibilidade desses exames, muitas vezes não é tão simples assim, mas é o que é recomendado. Quer dizer, recomendado é uma sugestão. E as conclusões. Então, repetindo, as calculadoras são úteis, né? Elas podem ser utilizadas com pessoas, as calculadoras criadas para a população em geral podem ser usadas para pessoas que vivem com VIH, desde que se considere o risco acrescido que esta população tem. Então, a gente sabe que aquilo subestima em torno de 20% a 50%. Então, toda vez que a gente for fazer o Framingham, a outra calculadora, a gente tem que considerar que existe um risco maior do que aquela calculadora está a considerar. E, portanto, a decisão clínica de iniciar uma estatina ou não tem que passar por esse pensamento. Tá? Então, já está aqui, né, os modelos têm que subestimar o risco em torno de 20% a 50%. Tá? O Framingham e o PCE de 10 anos são melhores calibrados. Também, mas mesmo assim subestimam. Então tem que ter cuidado com isso, e na hora de começar a estatina tem que levar em consideração também outros fatores de risco, né? Se a pessoa tem diabetes, hipertensão arterial, história familiar e por aí vai. Isso a gente já sabe no nosso dia a dia, na colheita da anamnese. Né? O tabagismo é um fator muito importante, tem um peso enorme nessas calculadoras. E por fim, o uso das estatinas poderia ser um fator, da pivastatina diminuiu os efeitos cardiovasculares. O uso da pivastatina, nome difícil de falar. Mas provavelmente as outras estatinas também poderiam ter o mesmo efeito. Então, esse vídeo é um vídeo rápido, né, somente para a gente discutir o resultado desses dois estudos. Há muita coisa na literatura acerca dos eventos cardiovasculares e desse problema que as pessoas com VIH enfrentam. Mas sabendo que, infelizmente, só para concluir, que infelizmente a terapia antirretroviral não resolveu de todo este problema do risco a longo prazo. Isso é uma questão ainda que a gente ainda vai ter que enfrentar, mesmo com ainda um pouco no escuro, né, em relação aos fatores que levam a essa inflamação crônica e como controlar isso. Mas cada dia que passa, o médico que lida com VIH, com pessoas com VIH, tem que saber um pouco mais além da sua especialidade, porque muitas vezes essas pessoas não têm acesso aos cardiologistas e tal, então às outras especialidades, então a gente tem que lidar com isso, saber lidar. Muito bem, era isso que eu queria passar. Quem gostou, por favor, curte e estimula o canal a melhorar. Podem mandar comentários também e espero que tenham gostado. Tá? Eu vou fazer um próximo vídeo sobre uma outra aula, uma outra evidência, mas a ideia é que a gente faça essas pequenas pílulas de problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia e uma aula mais completa. Tá bem? Muito obrigado e espero ver-vos numa próxima oportunidade.